Agora, neste exato momento, acabou de explodir uma bomba estratosférica que atingiu Lula da Silva em cheio. E eu já estou até imaginando o que Flávio Bolsonaro vai fazer com esse novo escândalo do Lula que acabou de explodir. Vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes aqui, explicar para vocês. Inclusive, gente, tá? Está ligada a uma ministra indicada pelo Lula. É bomba, assim, gente, sem precedentes. Vocês vão ficar de queixo caído. Eu vou explicar essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente. Não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer, porque tem muita pancada para trazer a partir de agora nesse boletim. É tanta coisa que eu tive até dificuldade para separar aqui as mais impactantes para trazer nesse boletim para todos vocês. Rapidinho, gente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A primeira pancada, gente, já... Vocês conhecem esse ator aqui, né? Wagner Moura. Sim, gente, tá? É um ator lulista, petista de carteirinha, bajulador, lambedor de botas do Lula e não esconde, tá? É daqueles assim, sou lulista, petista e não escondo. Aqui nesse vídeo, gente, tá? Nitidamente a gente percebe o desespero do ator petista, lulista Wagner Moura. Ele tá desesperado com a possibilidade do Flávio Bolsonaro vencer essa eleição. Quer a prova do que eu tô dizendo? Só assista um vídeo e logo em seguida eu vou trazer o real motivo desse desespero todo aqui. Vejam só. Preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia para o país. Prova de que os fatos não importam mesmo é que ele, mês após mês, se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, a sociedade civil brasileira, não nos mobilizarmos para Lula ganhar essa eleição de novo. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando para que eles ganhem. A minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra. Preocupa que Será que o apoio de Donald Trump saia pela culatra? E aqui ele está mobilizando a esquerda para eleger o Lula novamente. Ele está desesperado. Ele está aqui mobilizando a esquerda para eleger o Lula novamente, né? Nitidamente está preocupado com uma possível interferência de Donald Trump na eleição aqui de 2026. Reparem, se vocês não repararam, volta o vídeo um pouquinho. Nitidamente ele mostra desespero com a possibilidade de Donald Trump ajudar o Flávio Bolsonaro, interferir nas eleições aqui no Brasil. Está desesperado que o clã Bolsonaro volte a presidência da República. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiana, mas por que será que esse ator está tão desesperado assim para que o Lula continue na presidência do Brasil? Por que ele é tão louco para que o Lula se perpetue no poder? Por que ele quer tanto que o Lula seja eleito novamente? E eu acho que essa aqui pode ser a explicação. Vejam só. Filme de Wagner Moura recebeu 7,5 milhões do governo Lula. Isso aqui, gente, é dinheiro nosso, tá? É dinheiro dos nossos impostos. Hoje nós somos o segundo país que paga o maior imposto do mundo, graças ao Lula. Mas o Lula precisa de muito dinheiro, né? Para enfiar nisso aqui. Dinheiro que poderia estar indo para construir escolas, comprar leitos de UTIs para hospitais, para municípios que nem têm leito de UTI. Poderia estar utilizando isso aqui para construir casinhas para famílias carentes. Não, a prioridade do Lula é socar dinheiro nisso aqui. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero do petista para que o Lula continue? Porque com o Bolsonaro é diferente. Com o Bolsonaro na presidência, na época que o Bolsonaro estava na presidência, a farra do boi acabou. Essa torneira aqui, ela foi fechada. Não tinha, basicamente, dinheiro para Lei Rouanet. Não tinha dinheiro para financiar filme de petista, de lulista. O Bolsonaro, quando ele era presidente, ele acabou com a farra do boi desses petistas. Aí agora o Lula voltou para a presidência. Opa, vai jorrar dinheiro de novo.
Graças a Deus o Lula ganhou, vamos soltar champanhe, soltar fogos. E o resultado é isso aqui quando o Lula está na presidência, ó. O Lula pega o nosso dinheiro que poderia estar sendo utilizado para infraestrutura, para saúde, para educação, para segurança pública, para a gente ter uma segurança digna do imposto caríssimo que a gente paga. Mas não, gente, tá? Prioridade do Lula é isso aqui. Deu para vocês entenderem o desespero do atorzinho aqui para que o Lula se perpetue no poder? Para tirar o clã Bolsonaro do poder? Porque a farra do boi termina. Esse é o motivo do desespero. E agora, gente, tem mais. Vocês viram que agorinha o eleitor explodiu a incompetência do Lula lá com a transposição do Rio São Francisco, né? Mal feito, já tá lá se despedaçando. O Lula fez recentemente essa inauguração lá. Pois é, mas agora essa coisa de inauguração pro Lula acabou, viu? Lula e governadores estão impedidos de inaugurar obras a partir deste sábado. Ou seja, então a partir de agora, Lula da Silva não pode mais usar a inauguração para fazer comício, para fazer campanha, para fazer política. Se ele fizer isso, pode ficar fora da eleição. Então, a partir de agora, Lula está impedido de fazer campanha usando inaugurações aí pelo Brasil afora. O caldo começou a entornar pro lado do Lula, né? E agora, gente, deixa eu trazer aqui um escândalo, novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Mas antes de trazer esse escândalo, deixa eu trazer aqui uma informação, porque o lema aqui do nosso canal é: um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, eu tenho a obrigação de trazer essa informação aqui para vocês, do traidor. Traidor. Eu sempre disse para vocês que eu nunca confiei no Ciro Nogueira, eu sempre tinha minhas ressalvas com relação ao Ciro Nogueira. E aquilo que eu vinha, né, desconfiando no decorrer aí dos últimos anos, se confirmou agora. Em evento no Piauí, Ciro Nogueira diz admirar Lula da Silva. Por que será que o Ciro Nogueira agora está admirando Lula da Silva? Porque ele sabe que depois de todos esses escândalos que acabou de explodir aí, com o nome dele envolvido até o talo no escândalo do caso Master, ele sabe que ninguém de direita vai ter coragem de votar nele. Ele sabe muito bem que com o pessoal da direita a coisa é diferente. O eleitor de direita não aceita corrupção. O eleitor de direita não aceita corrupção. Ao contrário do eleitor do Lula, ao contrário do eleitor de esquerda, que sai escândalo de corrupção um atrás do outro, mas mesmo assim vai lá e vota nos petistas. É um escândalo de corrupção atrás do outro e os petistas, os lulistas, os esquerdistas estão nem... Vai lá, faz questão de votar na corja novamente. Então, eu acho que na cabeça do Ciro Nogueira tá assim: poxa, não, corrupção, o pessoal da direita, eles são muito, muito rigorosos. Eles não aceitam corrupção. Então ali eu não tenho mais vez. E agora tá tentando se bandear para a esquerda, pro Lula. Daqui a pouco só falta ele largar o partido dele e partir pro PT. O que eu não duvido nada. E eu às vezes eu fico me perguntando, gente, tá? Onde que Bolsonaro tava com a cabeça quando colocou isso aqui para ser ministro, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro? Sério mesmo que o Lula não tinha, que o Bolsonaro, perdão, não tinha ninguém mais qualificado, mais confiável para colocar naquela pasta tão importante? Tá aí, gente, tá? Tudo que eu disse para vocês nos últimos anos, gente, eu não confio no Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, uma hora, vai trair a direita, vai trair o Bolsonaro. Aqui, ó. Resultado tá aqui. Resultado tá aqui. Deixa eu trazer aqui agora, gente, tá? Um escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. E eu quero ver, eu só quero ver se isso aqui vai ganhar 20 minutos no Fantástico, se vai ganhar
5 minutos no Jornal Nacional. Ah, mas eu quero ver, porque se fosse Bolsonaro, imaginem se ela tivesse sido indicada pelo Bolsonaro. Mas vamos entender esse novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula, que atingiu Lula em cheio. Empresário se diz laranja em negócio que pagou ministra do STM nomeada por Lula da Silva. Essa ministra, gente, tá? Segundo informações, foi indicada por Gleice Hoffmann, Janja. Sim, o Lula foi lá, nomeou e agora pode trazer grandes problemas para o Lula aqui nesta fase nova da eleição no Brasil. Grande problema, tá aqui. O homem registrado como proprietário da empresa ACX-ITC, Serviços de Tecnologia, informou à Polícia Civil de São Paulo que atuava como laranja da companhia responsável pelo pagamento de R$700 mil, quase R$1 milhão, ao escritório da atual ministra do Superior Tribunal Militar do STM, Verônica Sterman. A magistrada foi nomeada para o cargo pelo presidente Lula da Silva em setembro de 2025. As informações constam em depoimento e em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF. Erickson de Azevedo, de 50 anos, declarou em janeiro de 2025 que vendeu seus dados pessoais por R$5 mil para a abertura da empresa e recebia R$1 mil sempre que precisava assinar documentos. Eu tô chocada com isso aqui. A empresa movimentou quase R$1 bilhão. A empresa declara capital social superior a 100 milhões e é apontada como integrante de uma rede de mais de 40 empresas ligadas ao empresário careca do INSS. Eu tô chocada com isso aqui. Relatórios do COAF apontam que a empresa movimentou 918,3 milhões, gente, quase R$1 bilhão. E apresenta fortes indícios de envolvimento com recursos oriundos do tráfico, conforme conclusão da Operação Saturno, a Polícia Civil Paulista. O material também informa que a CPMI do INSS investigava movimentações de 39 bilhões atribuídos ao grupo empresarial. Os 700 mil foram pagos em parcela única, um pagamento só, ao escritório da ministra indicada pelo Lula ao STM, Verônica Sterman, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, período em que ela ainda exercia a advocacia, antes de assumir o cargo de ministra do STM. A imprensa, para a imprensa, Sterman afirmou que o valor correspondeu à elaboração de 3 pareceres jurídicos. Eu tô de queixo caído com essa bomba que acabou de explodir e que atingiu o Lula em cheio. Empresário, se diz laranja, recebia R$1.000 a cada vez que ele tinha que assinar algum documento. Ele está admitindo ser laranja em negócio, laranja de uma empresa que pagou para a ministra do STM nomeada por Lula R$700 mil. Gente, é uma coisa surreal. Como o Lula tem dedo podre para escolher ministro, gente. Essa ministra que está aqui, ó, ao lado do Lula, ao lado da Gleice Hoffmann, ao lado da Janja, envolvida em um grande escândalo envolvendo empresa, laranja. É surreal, gente. O que será que está acontecendo com o Brasil? O que será que está acontecendo, gente, tá? É surreal. Onde o Lula põe a mão, tem escândalo. Vocês já repararam isso? Onde o Lula põe a mão, sai algum escândalo. Mas desde quando o Lula assumiu a presidência, foi um escândalo atrás do outro. O ministro dos Direitos Humanos abusando das mulheres de dentro do governo Lula. Inicialmente eles tentaram abafar, mas o portal de notícias Metrópolis explodiu a bomba e o Lula teve que demitir lá o ministro. E agora? O Lula vai fazer o quê com essa ministra?
Porque a partir de agora, imagine se fosse o Bolsonaro isso aqui. Se fosse o Bolsonaro que tivesse indicado essa ministra. Vocês têm noção do que a imprensa esquerdista, aquelas lulistas lá da Globo News, lá do UOL, o que elas estariam fazendo com o Lula agora? Aqueles jornalistas lá, o que eles estariam detonando e destruindo o Bolsonaro? Se fosse o Bolsonaro, eles estariam massacrando o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro, se fosse Flávio Bolsonaro, se fosse qualquer um do clã Bolsonaro, estariam sendo detonados pela militância. Mas não. Como é Lula, até agora, gente, tá? Eu já procurei. E olha que eu já procurei. Eu não vi nenhum jornalista de esquerda falando sobre esse novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Tá todo mundo caladinho, como se não tivesse acontecido nada. É surreal. A PF troca delegado que pediu investigação contra Lulinha e chefiava inquérito de desvios no INSS. Tudo, gente, tá? Tem um porquê. É desespero. Desespero toma conta do Lula agora, neste exato momento. E esse desespero está ligado a Lulinha da Silva, né? Que muitos aí dizem que tá foragido, né? Após os escândalos do INSS explodirem aqui no Brasil, ele pegou a malicuia, pegou o aviãozinho e ó, sumiu, tomou Doril e sumiu. Pois bem, gente, tá? Tem uma bomba com relação a essa questão envolvendo Lula e Lulinha que vocês precisam saber. E quem vai contar nos mínimos detalhes é Rony Gabriel. Desespero tomou conta do Lula. Vejam só. Uma decisão de Donald Trump pode pegar o Lulinha? Quero ver se alguém da imprensa tradicional vai ter coragem de mostrar as ligações que eu vou mostrar pra vocês agora e algumas pequenas coincidências, ou se a imprensa vai fazer isso daqui pro povo novamente. Então pega a pipoca, segue o Rony e segue o fio das notícias que eu vou ler pra vocês. Donald Trump sancionou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Isso todos vocês já sabem. Mas essa semana já vieram os primeiros sancionados. E vocês lembram, quando vieram as sanções, eu fiz um vídeo explicando o porquê isso era importante, porque ia pegar o pessoal de cima, da alta casta do PCC, Comando Vermelho e assim por diante. Dentre eles alguns nomes, né, como Vitor Henrique Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Pois bem, esses nomes foram sancionados semana passada pelos Estados Unidos. Só que Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal do Lula, o chefão, simplesmente negou que essas duas pessoas que foram sancionadas pelos Estados Unidos eram ligadas ao crime organizado. Mas aí 2 dias depois, diretor-geral da PF é desmentido por operação da própria corporação contra suspeitos de ligação com PCC sancionados pelos Estados Unidos. Olha só, o Andrei Rodrigues está falando do mesmo diretor da Polícia Federal que entrou num escândalo polêmico porque trocou o delegado que pediu investigação de Lulinha, que chefiava inquéritos de desvio do INSS. Mas o que mais tem nessa história? A firma sancionada pelos Estados Unidos recebeu 514 milhões da rede de lavagem de dinheiro do careca do INSS. A defesa de Lulinha já admitia ao STF viagem paga pelo careca do INSS. E o Lulinha, que tá lá na Espanha e não pisa mais no Brasil, já foi até delatado por receber aí 300 mil por mês de pensão do INSS desse escândalo todo. E já teve depoimento da Polícia Federal falando dos negócios do Lulinha com o careca do INSS. E essa empresa sancionada pelos Estados Unidos por envolvimento com o PCC recebeu 514 milhões de firma investigada pela CPMI do INSS, ligadas ao careca do INSS. Só que as investigações que ligam o Lulinha ao careca do INSS está travada por falta de efetivo. Falta de efetivo, troca do delegado que pediu investigação contra o Lulinha, diretor-geral da Polícia Federal sendo desmentido pela própria operação, e quando a casa desabou, o que ele fala? Que a sanção dos Estados Unidos contra os investigados trouxe prejuízo e obrigou a Polícia Federal a antecipar a operação, afirma Andrei Rodrigues. Mesmo que 2 dias antes disse que eles não eram ligados ao crime organizado. Careca do INSS, PCC, Lulinha, Lula mandando uma banana pro povo. E a mesma imprensa que tinha cara de pau de dizer que Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. E aí, gente, o que é que vocês acharam disso aqui? Uma decisão de Donald Trump pode pegar o Lulinha? E aí, vocês acham que Donald Trump pode investigar o Lulinha, gente, tá? Uma decisão de Depois de tudo que vocês acabaram de ouvir, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente, tá?
A equipe de investigação de Donald Trump tá trabalhando mais do que a própria Polícia Federal. Essa Polícia Federal que está aí agora investigando, que está agora, né? Que está aí agora investigando o Lula da Silva, disse que as investigações, o Lulinha, né? Diz que as investigações vão ter que parar porque não tem efetivo, né? Não tem pessoal, não tem. Aí é Donald Trump que pode fazer o serviço, né? Que já está acontecendo. Porque segundo aí a informação divulgada pelo Rony Gabriel, o que os investigadores do governo americano descobriram, chegaram no careca do INSS. E se chegou no careca do INSS, para chegar no Lulinha é um pulo, né? Imaginem só vocês, gente, tá? O mundo não gira, o mundo capota. A gente tem a impressão de que Lula, Andrei Rodrigues, Ministério da Justiça, a gente tem a impressão, deixa eu deixar bem claro aqui, tá? De que há uma blindagem sem precedentes para proteger o Lulinha. Parece que uma decisão aqui, outra acolá, outra aqui. A gente começa, abre precedentes para a gente interpretar que estão desesperadamente tentando blindar o Lulinha. Aí eles estão aqui na Polícia Federal, né? Capitaneada pelo diretor da Polícia Federal indicado pelo Lula, capitaneada pelo ministro da Justiça indicado pelo Lula. Então a gente percebe aqui no Brasil que está acontecendo possivelmente uma blindagem com o Lulinha. Mas aí acontece uma reviravolta. O governo dos Estados Unidos, o governo Trump, está fazendo uma investigação para acabar com a vida fácil dos criminosos e bandidos ligados ao PCC e Comando Vermelho. E através dessas investigações estão chegando no careca do INSS. Aquele que, segundo investigações, pode ser sócio oculto do Lulinha, filho do Lulão. Eu falo pra vocês, gente, tá? O mundo não gira, o mundo capota. Aqui no Brasil parece que as investigações contra o Lulinha, por falta de efetivo, vão parar, né? Por enquanto. É eleição, né? Por enquanto. Mas parece que lá nos Estados Unidos, sobre o governo Donald Trump, as investigações estão acontecendo. Não vão parar. E segundo o Rony Gabriel, sim, tem possibilidade de chegar no Lulinha, se ele tiver envolvido em algo cabuloso, envolvendo o careca do INSS. Gente, a batata do Lulinha está assando, não por causa da Polícia Federal aqui no Brasil, mas por causa das investigações do governo Donald Trump. O mundo não gira, gente, tá? O mundo capota. Para desespero de Lula e de Lulinha. Coloque aqui embaixo aí a opinião de todos vocês. E agora, gente, eleitor acabou de desmascarar Lula sem dó e nem piedade. Eu imagino que o Lula já deve ter visto aqui esse vídeo. Alguém já deve ter mostrado para ele. E eu imagino que o Lula deve ter entrado em desespero. Obra do PT, gente, tá? Dá nisso. O Lula foi lá, inaugurou uma obra e a obra... Meu Deus do céu, que vergonha. Menos de 24 horas após a inauguração, moradores registram água transbordando pelas laterais de um trecho estourado do canal da transposição do Rio São Francisco. O episódio ocorreu poucas horas após a cerimônia de inauguração com Lula da Silva. Ou seja, o Lula foi lá e inaugurou uma porcaria porque já está se desfazendo. Dá nisso, gente. Votar no Lula... Dá nisso. É surreal. Vejam a vergonha pro Lula. Isso aqui é uma vergonha. Acabou de romper ali, ó. Já rompeu. Isso aqui, gente, é uma vergonha para o Lula da Silva. Vejam só. Acabou de romper ali, ó. Já rompeu. O negócio foi inaugurado ontem, ó. Estourou. Aí, ó. Aí. Aí, Lula! Estourou, Lula! Já estourou, Lula! O negócio que tu fez mal feito aí, ó. Com a pressa, ó. Ali, ó. Aqui. Aí, Lula! Estourou! É o canal, ó! Olha o que aconteceu aí, ó! Estourou e tá indo pra ali, ó! Olha! Tiveram que abrir ali um canal pra poder aguardar pro outro lado, ó! Estourou! O improviso que o PT fez pra tentar enganar o povo na eleição, ó! Olha aí, ó! Aí, ó! Rompeu aqui, ó! Na entrada de Uiraúna!
tá aí, gente, tá? Serviço porco, né? Isso aqui é um serviço porco, serviço mal feito. Ele vai lá, faz a inauguração, né? Faz lá o comício dele, que ele adora fazer, né? Inaugurei a transposição de São Francisco. Eu inaugurei. Mas olha o resultado da inauguração. Ai, Jesus amado, água que deveria estar chegando para o povo, desviada no meio do caminho, graças a um serviço porco do governo Lula, gente, tá? É surreal isso aqui. É muita incompetência. A gente tem que ser muito incompetente.